Olá, bom dia. Estamos aqui em Aveiro. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão de ser criança. Primeiro, todos nós somos compostos por várias fases, né? A gente passa pelas experiências, essas experiências se acumulam no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, compondo a nossa estrutura psíquica. Então, a criança, a infância, a adolescência, e se completa na vida adulta. E hoje é dia das crianças, e é interessante a gente conversar sobre a criança. Como é que você trata a criança? Como é que você lida com os pequenos? Como diz aqui em Portugal, né, com os miúdos. A criança é um elemento fundamental na sociedade, porque ela representa a nossa esperança. Na minha infância, na minha geração, dizia-se que a criança era o futuro do mundo. E o futuro chegou. E como é que é essa relação? O meu consultório está cheio de pessoas que tiveram maus tratos na infância. Crianças que foram rejeitadas, e a rejeição é muito dolorosa. Crianças que foram abandonadas, seja o abandono algo consciente dos pais, seja o abandono à morte, por exemplo, de um dos pais, ou às vezes dos dois. Como a criança não sabe bem elaborar isso, ela entende que a morte foi um abandono. E esse abandono se deu porque ela é uma criança má. Isso vai acompanhar a pessoa até a vida adulta, dificultando a relação dela com o mundo. Então, uma infância bem estruturada, com pais amorosos, com pais presentes, com pais carinhosos, com pais que protegem, protetores, resultará em uma vida adulta muito saudável. Na minha infância, por exemplo, era virtude bater nas crianças. Então os pais mostravam o cinto, a vara, como se fosse um troféu, dizendo que ele ia bater na criança. E é curioso porque a maioria das coisas que as crianças fazem, elas fazem por pura curiosidade, sem a mínima noção de consequência. Sua estrutura psíquica ainda não está completamente formada. Então, quando batemos numa criança, nós estamos ali desenvolvendo uma personalidade psicopata, sociopata, masoquista ou sádica. Se batemos e a criança sente prazer em apanhar, tem aquelas crianças que não choram, resistem. Essa criança tende a ser por exemplo, um sociopata, um sádico. Se a criança sente, sofre, ela tende a ser masoquista. Então não é saudável bater nas crianças. Freud diz, inclusive, que quando se bate numa criança, se interage na área sexual dessa criança. Há uma tendência de interferir diretamente na área sexual do pequeno. Então pense direitinho como é que você educa o seu filho, sua filha. O filho precisa de carinho, de educação, de proteção. Inclusive a criança, gente, ela é proteção do Estado. Os pais não têm o direito de bater nos filhos, sabiam disso? Quase ninguém sabe, né? Se denunciar para o Conselho Tutelar, os pais correm o risco de perder a guarda aí no Brasil. Porque a criança é proteção do Estado, não é um joguete dos pais. Eu tenho 5 filhos. Eduquei os 5 sem bater. São hoje homens e mulheres de bem, adultos, saudáveis,
todos muito envolvidos na sociedade. Não tem ninguém usuário de drogas, não tem ninguém psicopata, sociopata, envolvido em corrupção ou qualquer sujeito do gênero. Porque a gente sempre fala do bandido tradicional. A gente esquece do bandido do colarinho branco, né? Aquele sociopata que é bem visto na sociedade, que muitas vezes se candidata a um cargo público, mas que na verdade é um bandido, porque faz mal à sociedade. Então, meus filhos são saudáveis e eu nunca bati neles. E a autoridade não faltou, eu tenho autoridade. Autoridade moral, autoridade afetiva, autoridade de pai, não autoridade de espancador, de torturador. Muito triste um país em que o torturador é levado como ídolo. Estranho isso, né? Torturar é algo que é visto como saudável. É fácil dizer isso quando você está do lado de cá, quando é você quem tortura. Mas quando você é torturado, não tem graça nenhuma. Na mitologia infantil, a gente tem a figura a historinha do João e o pé de feijão. Você lembra? O João pegou, a mãe deu dinheiro a ele para comprar alimento e na rua ele encontrou um homem que lhe ofereceu 3 feijões mágicos. E ele, ingênuo, como toda criança, né, comprou os feijões. E ao invés de comprar o alimento que a mãe pediu. E chega em casa, ele planta os feijões. E durante a noite o pé de feijão nasce, cresce, e na verdade é um pé de feijão gigante. E aí João resolve escalar o pé de feijão. Tem muita estrutura psicológica nessa história, vocês já perceberam. E lá, no pé de feijão, tem um gigante que quer matá-lo. Então, eu sempre quando vejo um adulto gritando com a criança, ou espancando a criança, eu lembro sempre do gigante do pé de feijão. E para você ter uma noção de como é violento quando aponta o dedo, quando grita com a criança, é só você. Por exemplo, eu tenho 1,75 m de altura. Então, um adulto da frente de uma criança seria mais ou menos 2,5 a 3 vezes o tamanho da criança. Então, como eu tenho 1,75 m, imagina um homem de 6 metros gritando comigo, levantando a mão para me bater. É assustador. É assim que a criança se vê. É assim que a criança percebe. Entende? É complicado. Então, até mesmo para você conversar com a criança, pega ela no colo, para você ficar na mesma altura que ela. Ou então ajoelha no chão, que é mais bonito. Né? Ajoelhar é um ato de submissão, é um ato de respeito. Né? Então ajoelha para você ficar na mesma altura que ela. Os pajés, quando iam conversar com os curumins, com os índios pequenininhos, eles ficavam de cócoras para ficar na mesma altura da criança. As professoras, né, da educação infantil, quando são criativas, elas sentam no chão para conversar com a criança. Então é importante que a criança não sofra violência. Hoje é o Dia das Crianças no Brasil, mas deve ser todos os dias do ano. Freud diz que na parte da neurose infantil, ele fala que quando você bate numa criança e as outras crianças ficam olhando, surge nas outras crianças uma tristeza, uma angústia de ver o irmãozinho apanhando sozinho. E isso ela vai carregar para a vida inteira. Outras vezes, surge na criança um prazer de ver o irmão apanhar. Então ali você vai formar um sociopata, um homem violento, que vai bater na mulher, que vai bater no filho e vai bater em você também, porque o idoso é vítima também de violência. Então, sem perceber, a gente constrói pessoas que vão nos espancar futuramente. E, recentemente, uma pessoa estava me contando a história que a moça teve a criança, sei lá, 4, 5 anos,
pegou o dinheiro da mãe para comprar bala. Quer dizer, não tem noção ainda de que é dela, o que é da mãe. A criança dessa fase ainda é egocêntrica. E então a mãe, para punir a filha, esquentou o garfo no fogão a gás, até ficar vermelho e colou na mão da criança para queimar, queimou a mão da criança e falou para ela: isso é para você aprender a nunca mais roubar. Como assim? A criança nem sabe o que significa a palavra roubar. E aí o avô soube da história, e o avô então telefonou para a filha, mãe da criança, e disse assim: eu vou aí, vou te dar uma surra. Só que a mãe da criança é uma mulher, tem 20 e poucos anos. Então, e aí a filha revidou e disse ao pai assim: eu estou educando conforme o senhor me ensinou. Ou seja, a violência passando para frente. Esse pai violento bateu nessa moça e agora a moça repete, olha só, queimar a mão da criança. Ela corre o risco, inclusive, de perder a guarda dessa filha. É ilegal, é crime isso. A criança é proteção do Estado. Então não é possível fazermos isso com as nossas crianças. Então se você perceber que uma criança está sendo espancada, maltratada, humilhada, mesmo que seja pelos pais, não justifica. Se você perceber isso, denuncia, diz que 100, diz que 180, eu me lembro o número certinho, denuncia, liga 190, chama a polícia. Aí vai acionar Conselho Tutelar, Ministério Público, e aí vai prender os pais, se for o caso. Mas o que não pode é a gente ficar omisso, deixando as nossas crianças serem espancadas. Eu não permito. Se eu ver uma criança ser espancada, imediatamente eu ligo para a polícia e vou interferir mas é meu filho, você não tem nada com isso. Tenho sim, ele é seu filho, mas ele tem proteção. Então não se pode bater em criança. Quando eu trabalhava no Banestes, na época, década de 1990, estava na moda os policiais espancarem as crianças que andavam pelas ruas de Vitória. Na época chamado de trombadinhas. Teve aquele coisa da Candelária, muito triste, né? E aí essa figura até desapareceu, mas era normal chamar de trombadinha. E estávamos eu e minha mãe, e uma criança havia sido presa porque estava furtando. O policial, então, arrancou o cacetete para bater no menino. E minha mãe soltou da minha mão, a dona Alice, soltou da minha mão, correu em direção ao policial e ficou olhando para ele. E eu fiquei assustado, porque eu fiquei com medo do policial agredir minha mãe, né, que na época já era uma pessoa de idade. Isso, uns 10 anos atrás, ela era um pouco mais forte que hoje. Então eu fiquei com medo do policial espancá-la. E eu fui acompanhando ela. E o que é a denúncia, né? Minha mãe não falou nada. Ela só olhou nos olhos do soldado, do policial. O policial levantou o cacetete e olhou para ela. Aí o policial baixou o cacetete e virou para ficar de costa para ela. Porque ele não conseguia bater no menino na frente dela. Então, o que ela fez? Quando ele virou, ela virou também, continuou de frente para ele. Aí eram dois. Nisso eu me aproximei. E o policial disse assim: dona, a senhora está atrapalhando o meu trabalho. E a minha mãe disse: mas o seu trabalho não é espancar crianças. Seu trabalho é proteger as pessoas. Eu disse: mas essa criança é um trombadinho. Ela disse: não importa, mas é uma criança. E aí ele não conseguiu bater no menino. Então assim, foi uma coisa muito interessante, assustadora. Graças a Deus passou essa moda, essa discriminação, esse bullying contra a criança pobre, pelo menos nesse aspecto. Porque a criança pobre ainda é perseguida no Brasil. A criança negra, a criança pobre, a criança favelada. E na verdade todas são apenas crianças, são cidadãos de amanhã. O pequeno que está passando por você na rua, amanhã será o presidente da República, o deputado, o governador.
Então, o professor, o médico. Então, que tipo de profissional, que tipo de político você quer no futuro? É isso que está passando na sua frente agora. Né? Então, crianças vítimas de abuso sexual. Abuso sexual ostensivo, que muitas vezes alimenta a pornografia, que é um comércio de homens doentes, de mulheres doentes, que foram crianças abusadas e que hoje são pedófilos. São criminosos, mas são criminosos doentes, que são alimentados pela exposição de imagem de crianças. Pessoas que abusam da criança, que estupram crianças. E isso tudo abre uma ferida imensa. E muitas dessas coisas surgem dentro de casa. Imagina a criança ser abusada dentro de casa. Mas o abuso não é só quando você toca a criança. É também quando você, por exemplo, assiste um filme pornográfico na frente da criança. É um abuso sexual. Ela não tem maturidade intelectual, sexual para compreender aquelas cenas. Uma criança que presencia ou que escuta a relação sexual entre o pai e a mãe, ela pode desenvolver sentimentos sadomasoquistas. Porque ao ver a mãe e o pai ali gemendo, ela entende que é uma manifestação de violência. E ela associa violência com prazer, violência com amor. Então, mais tarde, a mulher vai procurar um homem que bata nela. Ela vai sentir desejo por homens violentos. O homem vai sentir desejo por mulheres violentas. Então, é um processo que se constrói a partir do abuso sexual infantil na infância. Que, mas a minha casa só tem um quarto. Então, coloca a criança na sala. Ou vá você dormir na sala, mas não durma na mesma, não faça sexo no mesmo cômodo que a criança, porque ela não está pronta ainda para isso. Vai chegar um momento que você vai poder conversar com ela sobre isso, mas você não pode fazer sexo. Mas é porque minha casa, eu repito, só tem 2 cômodos, uma cozinha e o quarto. Então você dorme na cozinha e coloca a caminha dela na cozinha, mas não pode fazer junto, não pode. Não é adequado. Por exemplo, é adequado você tomar banho com seu filho, com a sua filha pequena. Isso é adequado. Por quê? Não envolve sexo, envolve pureza, envolve identificação do corpo. Então a criança fica curiosa, ela vai perguntar por que o sexo dela é diferente do seu. Isso é educação. Agora, transar na frente da criança não é educação. É abuso sexual e isso é crime. Isso é crime. Então construímos crianças adoecidas. A forma como você orienta sexualmente seus filhos vai influenciar na sexualidade deles na vida adulta, na relação conjugal. Quantas pessoas têm frigidez, têm impotência sexual por causa da maneira como os pais se relacionaram com a sexualidade quando eles despertaram na infância, dizendo que o sexo é sujo, que o sexo é pecado, que o sexo é coisa ruim, e aí vão construir pessoas castradas, mas que na vida 2 vão necessitar da atividade sexual. Então hoje é um dia para a gente refletir sobre isso, para a gente meditar, para a gente cuidar melhor das pessoas que estão ao nosso lado, os nossos tesouros valiosos, que são nossos filhos, nossos netos. Tá bem? Então estamos aqui na recepção do hotel, onde nós estamos hospedados, né? Que a internet pega melhor. Daqui nós iremos para Leiria daqui a pouco. Estamos em Aveiro, Portugal. Aveiro é onde tem a beleza portuguesa, né? Que é um lugar bonito para passear. Tem barcos com marisqueiros e tal. E já em Leiria é onde tem aquele... onde viveu os escritores portugueses famosos, onde tem o castelo da Rainha Santa Isabel. Então Leiria é uma cidade muito bonita também. Estaremos em Leiria hoje à noite. E amanhã, hoje é sexta, né? E amanhã, não se esqueçam, é o grande evento, né? Lançamento do livro Por Entre as Dores, no português de Portugal. É um livro que trata da área da saúde. Então a minha palestra amanhã no Shopping Gaia
né, no Porto, na cidade do Porto, não será uma palestra espírita, será uma palestra sobre a psicanálise, sobre a saúde, porque eu vou falar para pessoas de diversas religiões. Vai ser na FINAC, um shopping, um lugar amplo. E aí eu peço a você, português, estou vendo aqui alguns companheiros de Portugal, que compartilhem, que façam caravanas para fazer uma festa bem bonita, né? Mas sabendo que a gente vai abordar do ponto de vista psicanalítico e não do ponto de vista religioso. Eu vou então aqui mostrar quem está acompanhando aí nesse dia preguiçoso, que no Brasil ainda é bem cedinho, gente. No Brasil é 8h pouca da manhã, tá bom? Vamos ver. Mesmo assim tem bastante brasileiro aqui. Janes Pires Luz, Zé Branco, bom dia. Deixa eu dar uma cena aqui para eles, para mostrar que tá tudo bem. O Elvis Matos, bom dia, o Elvis. Paulo Guriá, lá de Leopoldina, bom dia, Paulo, tudo bem? Eu estou em Aveiro, Portugal. Meu primo Dirley Oliveira, um abraço, Dirley, tudo bem, querido? Dá um beijo na tia Francisca, um abraço apertado no tio Zé Duarte, tá bom? Sandro Rodrigues, um abraço, Sandro. Fátima Rocha, abraço, querida, Deus te abençoe. A Fátima Rocha daqui de Portugal. Doutora Andréia Marques, psicanalista lá de Guarapari, um abraço, doutora Andréia. Oi, amigo, está dizendo a doutora Andréia. Cláudia Andrade, um abraço ao Cláudia. A minha querida amiga, a irmã Dalva, Maria Areia. Bom dia, irmã Dalva, tudo bem? Um abraço aí nas irmãs, viu? Assim que eu retornar para o Brasil, vou ir fazer uma visita para tomar aquele café aí na Irmandade Comboniana, tá bom? Um abraço, querida. Quem mais está? A irmã Dalva está dizendo, bom dia, doutora Luiz, bom dia, irmã Dalva. Também tem a Maria João Azevedo, aqui de Portugal, aqui de Aveiro. Boa tarde, minha amiga. Aqui é boa tarde, gente. Boa tarde, amiga Maria. Então estamos fazendo aí uma última live falando da criança. E a última live de hoje, né? Que amanhã estaremos em Leiria. Um abraço para você. E Maria, vamos torcer que você esteja conosco aí no curso de psicanálise. Meu amigo Luiz Concorde, lá de Caruaru, Pernambuco. Saudade de você, Luiz. Tudo bem, querido amigo? A doutora Eliane Ionara, psicanalista lá de Belo Jardim, Pernambuco. Um abraço, Eliane. Um abraço ao marido também, todos aí. Maria Cruz, boa tarde. E o Nuno Mateus, aqui de Portugal. Boa tarde, Nuno. Nuno, estarei no Shopping Gaia, na FINAC, fazendo o lançamento do meu livro Por Entre as Dores, no Shopping do Porto, tá bom? Nuno Mateus está dizendo, bom dia, caro companheiro. Um grande abraço do grupo Espírito Centeio de Luz. Nuno Mateus, um abraço, Nuno. Lembrar que a palestra será, lá vai ser sobre, no campo da psicanálise. A palestra de hoje à noite vai ser na Associação Espírita de Leiria. Maria da Luz, boa tarde. Maria Cruz, desculpa. Ivanise Dionísio, um abraço, Ivanise. Ivanise dizendo, bom dia, felicidades, amigo. Um abraço, Ivanise. É alegria ter o encontrado na mesma vida, com a possibilidade de poder aprender consigo. Obrigado, Maria. Essa é Maria João Azevedo. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Agora eu vou almoçar. Em seguida eu vou para a Leiria e nos falamos, tá bom? Um grande abraço, até amanhã e vamos aí fazer uma campanha, divulgar nas redes sociais o lançamento do livro Por Entre as Dores, no português de Portugal, amanhã, no Shopping Gaia, na FINAC da cidade do Porto. Tá bom? Fiquem com Deus.